Olá, eu estava conversando esses dias sobre essa série da Netflix, Adolescência. Se você viu, você sabe que a gente fica pensando na série por muito tempo. E se você não viu, você já ouviu falar certamente, porque tá todo mundo falando dessa obra, né? E aí eu fiquei pensando por que ela é tão impactante, por que ela fica tanto na nossa cabeça. Aí, claro, são excelentes atores, o roteiro é muito bom, mas tem outras obras que também falam de um assunto candente, que tem bons atores, que o roteiro é muito bom, mas essa é uma espécie de fenômeno, assim, digamos, porque eu li uma matéria dizendo que ficou em primeiro lugar, acho que são cerca de 75 países nos quais a Netflix está presente, né? O que tem aí nessa obra que faz com que ela esteja ocupando esse lugar? Claro que, como eu falei, né, tem esse assunto candente, eu sou mãe de adolescente, e né, essa questão toda da questão das redes, de como hoje em dia criar um adolescente, a primeira geração, né, que está aí sendo criada já com esse universo todo das redes. Mas, pensando um pouco na questão da série mesmo, uma delas, e eu queria falar um pouco disso aqui hoje, é a questão da forma e do conteúdo. Tô achando engraçado porque muitas das vezes, né, quando a gente vai ver análises de obra ou quando a gente vê uma obra de arte, um filme, um vídeo, uma peça, um filme, é difícil as pessoas falarem da forma. Normalmente vai muito pro conteúdo, pra história, né, pra narrativa. Só que o que acontece nessa obra, nessa série, é que a forma e o conteúdo estão intrinsecamente assim ligadas e foram muito bem escolhidas. A forma e o conteúdo é engraçado, né? Porque a gente não consegue separar. Olha, isso aqui é a forma dessa série, isso aqui é o conteúdo. Veja bem, não dá. Elas têm uma relação dialética, de dupla determinação, né? E aí é um pouco como uma árvore e a semente. Porque você não consegue ver a árvore e a semente daquela mesma árvore. Você pode ver a semente de uma árvore e outra árvore. Mas é meio óbvio, mas a forma e o conteúdo estão ligados desse jeito. Você não consegue separar um do outro. Elas têm uma relação dialética, de dupla determinação, de necessidade. Mas a gente às vezes esquece, né? E quando vai analisar a obra, pensar sobre ela, a gente pensa muito na questão da narrativa. Quer dizer, a narrativa tem a forma, mas na historinha, né, digamos ali. Nessa série não, tá todo mundo falando tanto da forma dela quanto do conteúdo. Por quê? Porque é uma forma que tá muito bem encaixada com o conteúdo, né? Uma forma que deixa a gente ali ligado, meio até assim, com uma espécie de vertigem que a série também dá no conteúdo que ela tem. Então, essa questão da forma do conteúdo é muito candente, é muito importante quando a gente vai falar, vai criar, ou vai analisar, ou vai pensar sobre uma obra de arte. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, acho que é bacana a gente poder conversar também do impacto que uma obra, quando ela encontra a sua forma exata, né, como cresce, digamos assim, a potência dela, né, para contar a história que só aquela forma poderia contar só aquela forma poderia contar da melhor forma, da melhor maneira. Eu acho que é uma das grandes questões aí que essa série traz, é trazer para um primeiro, assim, para a parte da frente, para a gente pensar mais sobre a questão também formal, que na arte é tão importante quanto aquilo que está sendo dito, porque aquilo que está sendo dito vai ter só aquele jeito de ser contado e não outro.